Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E vamos começar falando dessa questão hoje tão íntima de todos nós, que é a tecnologia. E cada vez mais a gente vê as crianças com seus dedinhos pequenininhos nas telas do celular, seja no restaurante, seja num ambiente de escola que também já se usa, e gera, claro, uma preocupação para pais e responsáveis até que ponto e até quando essa tecnologia é benéfica ou maléfica, Paulo Bogler. Isso, Moacir, também crianças e adolescentes, né, tem a ver com o uso desse público infanto-juvenil aí com as novas tecnologias, ferramentas, celular, internet, etc. São questões aí como aquela de se levar o aparelho celular ao jantar, à hora do almoço, né, que geram todas aquelas complicações que os pais geralmente refutam, o tempo que essas crianças e adolescentes ficam utilizando esses mecanismos, essas ferramentas e jogos, etc. Mas também há outros riscos mais complexos, né? Por exemplo, agora em agosto, um homem jovem de 26 anos foi preso aqui em Foz do Iguaçu, acusado pela polícia de cometer 300 crimes de estupro utilizando aí jogos online. Ele seria um estudante de psicologia e utilizaria conhecimentos do curso para chegar por meio desses jogos online e cometer os crimes contra crianças e adolescentes. Então esse caso repõe aí o debate sobre o papel de pais e responsáveis para a segurança das crianças na internet. É para isso que a gente traz uma especialista com um currículo bastante contundente e uma formação igualmente robusta, Cíntia Moura, do Instituto de Terapia Criativa aqui de Foz do Iguaçu, para abordar esses e outros assuntos. A Cíntia é formada em Psicologia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado em Psicologia Clínica e também, na mesma área, doutorado pela USP, a Universidade de São Paulo. Foi docente da Universidade Estadual de Londrina e hoje está lotada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, aqui de Foz do Iguaçu. Tem uma experiência, Moacir, de mais de 25 anos na área de intervenção clínica com crianças e adolescentes. É autora de 2 livros e ajuda aí crianças e as famílias a entender, né, todo esse processo da psicoterapia, dessas relações familiares aí em todos os seus âmbitos. Ela é empresária, é proprietária dessa marca que eu acabei de citar, a Terapia Criativa, e onde é autora e curadora de materiais e jogos terapêuticos para intervenção com crianças, adolescentes e também pais. Cíntia, é um breve resumo do seu trabalho, da sua produção e da sua formação, mas eu acho que já coloca para nós, também para o nosso ouvinte, a tua capacidade aí de tratar esse tema tão espinhoso, tão complexo, mas que merece ser debatido e encarado de frente por todos nós, principalmente pais, mães e responsáveis com os seus filhos. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, é um prazer para mim também. Legal. Ô, Cíntia, a gente fez esse breve relato, mas eu gostaria que você apresentasse um pouco qual que é a sua área hoje, atualmente, de trabalho com crianças e adolescentes aqui em Foz do Iguaçu. Então, como você citou, sou psicóloga, né? Eu digo que há mais de 25 anos, porque já faz quase 30. E eu trabalho, né? A minha paixão é trabalhar com crianças e adolescentes, mas o trabalho com crianças e adolescentes é um trabalho com famílias, né? Porque não adianta você me deixar lá seu filho 50 minutos uma vez por semana e eu não ensinar aos pais, não orientar as mães, né, a família como um todo, o que fazer na sequência, né, o que fazer nos outros dias e nos outros horários da semana. Então, eu trabalho com famílias. E essa experiência de anos, né, vai me dando também essa noção, assim, acompanhando, né, ao longo do tempo, essas mudanças com a introdução, né, cada vez maior da tecnologia dentro das famílias. Quando eu comecei, há quase 30 anos atrás, era televisão, né, as crianças viciadas na televisão, ou no máximo ali no Atari, né, e hoje não, né? Hoje a coisa está muito mais presente, muito mais viciante. Nossos problemas eram analógicos e hoje são virtuais. Cíntia, é possível manter o filho, a criança ou adolescente seguro na internet? Se é possível, como? Então, essa é uma questão que sempre os pais trazem, né? Assim, como eu protejo as crianças
e os adolescentes também, né? Porque abaixo de 18 anos, todos eles são sobre a responsabilidade dos pais, né? Então, os pais têm sim que monitorar e enfrentar com bom humor, enfrentar ali com firmeza a esperneação que eles fazem, né? Porque eles vão reclamar. Então, eles vão reclamar, eles vão querer ter acesso irrestrito, né? Eles não vão aceitar a monitoria, mas qualquer perrengue que acontecer, quem é que socorre? Os pais, né? Então, os pais têm que estar atentos. A orientação muda em relação à idade. Então, por exemplo, bem pequenos, evite colocar celular para distrair seus bebês. Até 2 anos a gente evita dar açúcar para a criança, dar Coca-Cola, mas não evita dar o celular, né? E deveria evitar, porque existe um mecanismo cerebral que é muito automático e é só isso que é estimulado no bebê, né? Então, uma resposta muito entra e sai. Ela não tem que pensar, não tem que raciocinar, ela não tem que fazer nada que estimule uma integração sensorial e cerebral, né, neurológica. Então, evite. Aí você vai acrescentando, né, eu diria assim, quanto mais você conseguir segurar, melhor. Mas depois dos 2 ou 3 anos, quanto maior a tela, melhor, tá? Então, telas muito pequenininhas, celular também é prejudicial, até para visão, para outras questões. Então, preferencialmente, a televisão é melhor, porque ela vai estar mais longe, né? E o estímulo é maior e você consegue ver o que ela está vendo, tá? Então, isso é muito importante. Então, as crianças, colocar telas maiores, ou tablet, ou a televisão, e sempre acompanhar o que elas estão vendo. Por exemplo, eu tive uma mãe, há um tempo atrás, que a criança estava no computador, com um fone de ouvido, e ela passava e via uma batatinha, batata mesmo, um legume, com perninhas, bracinhos, carinhas, dançando, né? Aí ela passava, via aquilo. Ok, parece uma coisa bem tranquila para criança. Passava de novo, a batatinha. Passava de novo, não é possível, o que será que tem essa batatinha dançante de tão interessante, né? Daí ela falou, filho, deixa eu escutar. Era um funk com uma música de baixo calão, assim, né? Então, olha bem, né, as artimanhas, né, que as pessoas mal intencionadas para atrair as crianças criam, né? Então, assim, a mãe tá vendo, ela tá vendo uma coisa ok, mas o que a criança está escutando não é ok, né? Então, por isso, esses cuidados. E com os adolescentes, a gente precisa monitorar de perto mesmo. Acho que nós vamos falar mais sobre isso, né? Sim, sim. Inclusive, se você já quiser avançar nesse ponto, como é que é possível controlar esse uso na internet pelos filhos, aí especificamente em relação a essa faixa etária da adolescência, né? Como é que é possível mediar isso com esses jovens, Cíntia? Olha, quanto mais o jovem, né, o adolescente ali, eu digo ali de uns 10 para cima, né, souber que os pais estão vendo o que ele vê, ou estão sabendo o que ele está acessando, eles se controlam melhor. Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre autocontrole, porque autocontrole é um comportamento muito difícil, né? Já é difícil para adultos. Se fosse fácil, a gente emagrecia facinho, né? Você dizia assim, vou controlar a boca e controlaria. E não é assim que funciona. Então, é mais difícil ainda para crianças e adolescentes, principalmente porque a adolescência é muito permeada por uma impulsividade. E impulsividade é o contrário de autocontrole. Então, o que a gente considera autocontrole nesse período é uma resposta positiva a um controle externo. Então, eu me controlo porque eu sei que existe um controle externo, né? Existe alguém que está me monitorando e eu tenho que responder a isso. Por isso que os pais precisam controlar. Então, eu vejo assim, que as melhores respostas, por exemplo, no consultório, quando vem, né, com algum problema assim, eu tive recentemente um pai solo, né, que trouxe a filha adolescente para morar com ele, para controlar isso, foi assim, muito bacana. E ele, ok, que ele é meio privilegiado, porque ele trabalha nessa área, mas ele colocou no celular dele acesso ao celular dela. Ela ficou doida, né?
ficou doida, veio pedir para mim que eu tinha que falar com ele, né? Mas isso foi excelente. Essa menina saiu da crise depressiva que ela estava, melhorou notas na escola, melhorou relacionamentos sociais, porque agora ela não poderia mais, né, ter aquelas conversas estranhas ou acessar coisas porque o pai estava vendo, né? Então, talvez a gente precise falar um pouco sobre privacidade, né? Às vezes os pais pensam assim, não, tem que dar o espaço dele, a privacidade, a individualidade. Isso é um risco. Acho que precisa de privacidade em outras coisas, assim, por exemplo, tá tomando banho, né? Você não precisa entrar lá todas as vezes, tá trocando de roupa, né? Algumas coisas assim. Mas em privacidade na internet, para adolescentes, crianças e adolescentes, é muito perigoso. Você mesmo citou aí o caso, né, recente aqui em Foz, de uma pessoa que tinha acesso às crianças e as crianças responderam ingenuamente a ele. Por quê? Porque não tinha ninguém monitorando. Mas para os pais fica difícil também você conseguir nessa sociedade hoje, doutora, que você vai falar com o adolescente, já tem a explosão dos hormônios da fase da idade. E aí, no caso desse pai, foi ousado de colocar esse aplicativo, mas no dia a dia a gente às vezes nem tem tempo para conversar com o filho, que dirá para fiscalizar. Como é que a gente pode introduzir nesse universo digital com o seu filho, com essa questão, sem ser invasivo, mas ao mesmo tempo colocar essa autoridade de pai e mãe? Então, eu acho através da conversa, através de... Eu acho que assim, ó, precisa fazer uma negociação e precisa ser firme. O adolescente está esperneando, não adianta você espernear junto. Você fala, filho, é assim que funciona, né? Porque o limite dá tanto para a criança quanto para o adolescente a mensagem de que eu me importo com você. Se eu faço o que você quiser, né? Se eu digo assim, ó, ok, faça o que você quiser. Qual é a mensagem? Tipo, não tô nem aí com você, só não me incomode, não é? Então, a mensagem do limite é uma mensagem de amor, é uma mensagem de proteção, é uma mensagem de eu me importo com você. Então, como isso vai ser feito em cada casa, tem que ser conversado. Alguns pais, por exemplo, falam, ó, uma vez por semana eu vou dar uma olhada aí, deixa desbloqueado, né? Outros pais falam assim, ó, 10 horas da noite eu quero o celular aqui na minha cabeceira, não é? Desliga, porque alguns ficam de madrugada, não é? Às vezes até estão fazendo coisas ingênuas, estão jogando, né? Mas prejudica o sono, prejudica o crescimento, né? Se não dorme direito, então deixa aqui. Então, cada família vai ver qual é a questão que tem, né? Em relação ao uso do celular. Às vezes não são questões graves, não é? Graças a Deus, como essas que aconteceram aí dos abusos virtuais. Que alguns dos virtuais saíram para o real mesmo, né? Mas algum controle precisa ter, monitoramento, né? Vamos usar esse termo, talvez fique melhor. Assim, um monitoramento do que está sendo feito, do que está sendo visto, porque isso eu digo para os adolescentes, falei, sabe por que seu pai tem que fazer isso, sua mãe tem que fazer isso? Porque qualquer perrengue que acontecer, quem vai segurar sua barra são eles. Não adianta você esconder deles, não é? Eles vão segurar. Se você entrar numa roubada sem perceber que entrou, quem que você tem que ter liberdade e confiança de chamar para te socorrer? É o pai e a mãe, né? E aí eles não sabiam, não vai ser pior eles ficarem sabendo depois, né? Porque às vezes a criança e o adolescente tem uma ideia assim, ó, eu não vou contar, né? Porque meu pai vai ficar bravo. Falei, mas o pai vai ficar mais bravo ainda, você vai ter que escolher qual pai bravo você quer. Porque ele vai ficar mais bravo antes se ele descobrir depois que você escondeu a informação, né? Então, assuma. Se você assumir, fica mais... Vai ser bravo ainda? Provavelmente. Mas vai ser bem menos e não vai quebrar sua confiança porque você foi honesto e verdadeiro, né? Claro, preservando a conversa e a ética, mas qual que é o problema do jovem hoje? É a pornografia? É a conversa com outras pessoas? Alguma coisa ligada à apologia a crime, por exemplo? O que você já viu no consultório assim que você chegou e se assustou? Ou tem uma tendência do jovem atual? Olha, talvez a minha experiência seja desviada no sentido assim... desviada não, enviesada, né? No sentido de que é a percepção do meu público, mas o mais frequente são, em primeiro lugar, as crianças viciadas nos jogos, que não conseguem fazer outras coisas no dia. O que é o vício? É ficar mais de 4 horas diárias em aplicativos, em vídeos, em jogos, né?
Isso é um vício, porque a criança começa até a apresentar sinais de abstinência mesmo longe, né? Ela começa a ficar irritada, ela briga para voltar pro celular. Tá circulando aí no Instagram até umas crianças que dormindo, você vê elas passando o dedinho assim, ó, como elas se tivessem, né? Então isso é um vício. Já existem pesquisas mostrando que 8 minutos, olha bem, 8 minutos de jogo online secreta dopamina no cérebro na mesma intensidade, na mesma dosagem de um usuário de crack. Então, é viciante, né? E então esse é o primeiro problema. Aí a criança deixa de fazer outras coisas, deixa de estudar, deixa de fazer atividades de vida real, né? Deixa de dormir, burla, começa a mentir, né, para ter acesso. E eu já tive adolescentes, por exemplo, que daí abriram para mim, né, porque elas já estavam mentindo que estavam doentes para ficar em casa, para não ir para a escola. Eu já estava mais de 30 dias sem ir para a escola, para poder ficar no jogo, assim, que a mãe saía, o pai saía, ficava sozinho em casa, saía do fingimento embaixo das cobertas para o jogo online, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é mais ligado à sexualidade, né? Então, as crianças começam a ter acesso à pornografia, às vezes até ingenuamente, sem saber o que é. Por exemplo, sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos, tive uma menininha, 10 anos, que era menina mesmo. Pensa aquela menina brincando de boneca, como deveria ser todas, né? E aí, na escola, ela escutou as coleguinhas dizendo assim, você acha que eu sou sexy? A fulana é sexy. E ela não sabia o que estava sendo dito, ficou com vergonha de perguntar, pesquisou no Google. E aí o Google respondeu, você quis dizer sexo. E ela viu vídeos, né? Imagina os vídeos que ela viu, porque pornografia a gente sabe que não corresponde à vida real, né? É exagerado, né? O que se mostra ali é exagerado. E essa menina adoeceu da mãe peregrinar, assim, no pediatra, nos especialistas, tanto que ela vomitava, tinha febre, até que ela conseguiu contar. E eu tive que ressignificar tudo que ela tinha visto, explicar a questão da sexualidade, o que a criança pode saber, né, em relação à sexualidade. Então, assim, a criança é ingênua, ela entra achando que é uma informação como qualquer outra, né? Ou que quem realmente está do outro lado interagindo no jogo online é outra criança, como a gente sabe que não é, como aconteceu esse do rapaz aí de 26 anos, né? Isso é muito comum, né? Muito comum. O agressor, no caso, se passa por uma pessoa da idade da vítima, né? Ou próxima disso. Então, já tive um outro, assim, isso faz um pouco mais de tempo, acho que uns 8 anos atrás, uma menina de 13 anos conversava ainda no Facebook, né, que agora já está em desuso. Conversava no Facebook com alguém que ela julgava ter a mesma idade dela. Até o dia que essa pessoa mandou fotos. Era um homem, pelas fotos, ela me mostrou as fotos porque ela ficou apavorada, né, era um homem, assim, pelas fotos eu avaliei que tinham mais de 35 anos, e ele mandava fotos emoldurando o pênis em ereção com um pneu, em várias posições. E dizia algumas coisas para ela, né, em relação a querer, né, ter relação com ela. Ela ficou apavorada, porque ela achou que ela estava conversando com, né, não sabia o que fazer, trouxe para mim, porque ela estava em terapia para uma outra questão. E eu falei, precisamos mostrar para a mãe ou para o pai, porque eles vão ter que te proteger, porque ela ficou desesperada assim, ele sabe onde eu estudo, ele sabe onde eu moro, eu contei tudo. Né? Então, na ingenuidade, ela contou tudo. Onde você estuda? Qual a sua escola? Né? Que série você tá? Então, ele tinha todas as informações, né? Eu não sei se era um pedófilo ou não, era só que alguém querendo assustar a menina, mas de qualquer forma a gente alertou a família, né, para tomar as medidas. Então, veja como eles caem muito facilmente, né, ingenuamente, em situações perigosas de sexualidade. E a terceira é essa que você citou. Deles se envolverem em grupos, né, de apologia ao crime, ou coisas que eles sentem que eles vão ser, mas esse é bem mais, para mim aparece bem mais raramente, assim, mas já chegou a acontecer. Cíntia, a gente falou do controle, do monitoramento que deve acontecer por parte dos pais, dos responsáveis, e que outras dicas você poderia passar
para esses responsáveis, pensando em aumentar a segurança na internet, talvez para não chegar a esse limite, né, de que o pai ter acesso a todas as informações no celular, como é que é possível aumentar essa segurança dos filhos no dia a dia? Além de tudo que você já falou agora, né, do monitoramento, da conversa, da proteção, etc. Mas operacionalmente, bloqueios de canais, etc. Como que é possível fazer isso? Olha, eu acho que a relação de confiança ela é uma construção da interação da família, que deve começar desde muito cedo, né? Então, eu vejo as famílias que já vão fazendo controle desde muito cedo, elas não têm problemas com esse limite depois com o adolescente, porque ele já entendeu, né? E ele já é capaz de um controle, um autocontrole maior. Os problemas são quando a família, por alguma razão, deixou, né? Agora na pandemia aconteceu muito isso, né? Assim, pais e mães estressados com outras coisas que a pandemia acabou, né? Então, criando, então fica aí no celular, no computador, que me dá menos trabalho. E aí isso gerou outros problemas para se lidar agora. Mas sempre conversar francamente, abertamente, não exagerar, porque o adolescente percebe quando você está querendo, a criança também, quando você está querendo dissuadi-lo ou persuadi-lo a algum comportamento pelo exagero, né? E também não poupar as crianças e adolescentes de ficarem sabendo dessas situações aí, por exemplo, né? Eu não vou contar porque vai assustar. Mas essa é a vida real. Talvez a gente tenha que contar de um jeito, né? Não precisa dar todos os detalhes, mas contar. Você viu agora aqui em Foz aconteceu isso, né? A pessoa conversava com outras crianças, expôs as crianças ao risco. Então você tá vendo? Por isso que eu preciso saber. Na dúvida, traz aqui, mãe, olha esse cara aqui, olha essa conversa, né? Por isso que eu quero que você jogue ali para eu escutar, né? Quem que tá interagindo. Então, sempre ser aberto, ser franco, né? E não tentar nem poupar demais, a ponto que a gente esconde a realidade das crianças, e nem exagerar demais, né? Porque daí eles falam, isso é exagero de mãe, e daí eles minimizam, né? E não tomam os devidos cuidados. Então, a conversa franca. E se tiver dificuldade, né, com isso, procura um profissional. Né? Agora nós estamos no Setembro Amarelo aí, né? Falando da questão de saúde mental, procura ajuda profissional. Às vezes as pessoas ficam com receio. Na minha profissão eu vejo muito isso, assim, eu não vou num psicólogo porque eu vou cair lá, eu vou ficar 2 anos lá em tratamento, eu não tenho tempo nem dinheiro para isso. Não é assim que funciona. Existe uma coisa que é pouco difundida, que é a consulta psicológica, né? Vem, bate um papo, né? Eu tenho vários pais que vêm e falam, eu devo me preocupar com isso, né? Esse comportamento está me chamando a atenção. Esse comportamento é normal, como eu lido com ele, é um problema ou não, precisa de tratamento ou não. E a gente dá a opinião profissional em relação àquilo. Tem um efeito preventivo. Isso, às vezes, né? Às vezes uma consulta às vezes a gente não consegue, mas 2 a gente consegue, né? Dar um parecer profissional e orientar os pais se aquilo é preocupante ou não, como fazer, como conduzir, especificamente com aquilo que ele está trazendo ali do contexto familiar dele. Isso é bem possível, né? Então, você não vai cair lá e ficar lá ad eternum, né? Você pode usar, vamos dizer assim, a psicologia nesse formato de consulta, igual a gente faz uma consulta ao pediatra, né? Por que não ter um psicólogo da família também, né? Legal. Vou te fazer 2 perguntas em uma, que o nosso tempo está voando aqui e o assunto está bem interessante. Verdade. Existe uma hora certa, uma idade certa para permitir o acesso à internet das crianças? Emendando já com uma questão trazida por um ouvinte nosso. Ele diz, olha, lá em casa são 3 crianças e a partir dos 7 anos, uma delas já começou a perguntar por que meus amiguinhos, minhas amiguinhas podem ter acesso ao celular de maneira até ilimitada e eu não posso. Então, são 2 questões, a idade e também essa inserção social da criança, né, de parâmetros diferentes por controles das famílias. Olha, minha opinião, assim, não é só a minha pessoal, mas do que eu já li, já estudei, né, em relação a isso, assim, até 2 anos, 0 tecnologia, né? Depois vai incluindo aos poucos.
Entre os 7 a 10 aí, o ideal seria que a criança não passasse mais de 2 horas diárias. 2 horas é muito, inclusive, né? Algumas famílias estão fazendo um retrocesso, que eu acho que é bem legal em relação a isso. Durante a semana não tem tecnologia, né? A não ser que seja para estudar, para pesquisar alguma coisa. Aí, sábado e domingo, a gente libera 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. O ideal para uso de celular é quando dar, né, um celular para a criança. Quando ela começar a precisar dele. E quando é que ela começa a precisar? Quando ela começa a andar sozinha, pequenos trechos de casa para o inglês, do inglês para, né, para natação, e precisa se comunicar com os pais, que isso vai, em algumas famílias, começa ali entre 11 e 12 anos, né? Aí alguns pais vão falar assim, nossa, impossível segurar até os 11, 12 anos, né? Não, não é impossível. Você pode usar outras tecnologias, como eu falei, dê preferência ao tablet ao invés do celular, né? Mas o celular, quanto mais você segurar e mostrar que é uma necessidade e não um desejo, qual que é a diferença, né? A necessidade é uma coisa, eu preciso daquilo para me comunicar com os meus responsáveis. E o desejo eu só quero ter por diversão, por prazer, né? Coisas nesse sentido. Esse seria o ideal. Mas a gente sabe que precisa fazer alguns ajustes em relação a meu amigo tem, meu coleguinha tem, né? Então aí vai dos pais terem consciência de que aqui em casa funciona assim, né? E você vai ter isso ou isso, que é o que a gente pode proporcionar nesse momento, né? E aí eu acho que passa mais pela questão da criança aprender a lidar com frustração, né? Se você tem uma criança que não aprendeu a lidar com frustração, quando ela se deparar com esse não aí, ela vai espernear mesmo, às vezes até adoecer. Mas se desde pequeno você já foi falando os nãos para ela, né? O espere, você vai ganhar, mas não é agora, é só no Natal, né? É uma frustração também. E aí ela vai ser muito mais fácil, não que ela vá aceitar sorrindo feliz, né? Mas ok, nem tudo na vida a gente faz sorrindo feliz, né? Quem que lava a louça sorrindo feliz? A gente lava porque tem que lavar. Então é a mesma coisa, a gente tem que aceitar os nãos, porque isso faz parte da vida e ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas vai se proteger. Então a gente tá falando o não em relação a um bem maior. Esses dias uma mãe me falou uma coisa que eu achei até engraçada, porque ela sempre tentando poupar as crianças, e aí óbvio teve problemas, e eu explicando para ela que ela precisava pôr limite, dizer o não, ela falou assim, doutora, então é um não do bem? Falei, isso, é um não do bem. Um não protetivo. Isso, Cíntia, nos Estados Unidos há um debate já em alguns setores que reconhecem que o país e a sociedade exageraram no digital e estão retornando aí aos livros, às atividades no papel. Te pergunto, essa é uma das alternativas nesse momento da nossa história humana? Olha, eu acho que a gente perdeu muito, né, em termos intelectuais, em termos de criatividade com a tecnologia. No consultório, há 30 anos atrás, era muito comum a gente trabalhar com muito desenho e fantasia, e as crianças entravam na fantasia, né? Sabe assim, brincar de fazendinha, vou fazer de conta que eu sou a vaquinha, e iam longe com isso. Isso tem um impacto grande na inteligência. Hoje eu não consigo mais, né? Então, assim, hoje as crianças não conseguem fantasiar, não conseguem criar uma história. Pasmem, algumas de 9 anos não conseguem montar um quebra-cabeça de 30 peças. Porque se você for fazendo no tablet, você vai jogando as peças, a hora que você jogar a peça certa, ela encaixa sozinha. Você não tem que raciocinar, né? Então, eu acho que esse é um movimento muito interessante. Como eu trabalho na terapia criativa produzindo materiais, eu tenho visto também um movimento muito grande e de retorno aos brinquedos educacionais, educativos, pedagógicos, de madeira, aqueles antigos, né? Que estimulavam mesmo essa parte de criatividade, de inteligência e de criação, né? Vou fantasiar, isso é muito importante, né? Qual que é a importância do lúdico para o desenvolvimento da criança e até mesmo do adolescente, né? Nessa faixa mais baixa? Então, ali, ó, entre os 3 aos 6 anos, a gente tem uma fase que a gente chama de raciocínio simbólico, que a criança deveria desenvolver, e que daí a gente corta, né, com as tecnologias, que é isso, assim, ó, eu vou pegar uma caneta e vou fazer de conta que é um avião. E aquilo ali vai ser a diversão, né?
Então, eu consigo descolar da realidade e criar essa, né? Então, isso tem impacto na inteligência, tem impacto na resolução de problemas, porque é um problema para a criança, ela precisa de um avião para brincar, eu não tenho, só tenho uma caneta. Então, eu resolvo o meu problema, né? Então, isso tem um impacto emocional também, na flexibilidade, né? De como, se eu não consigo resolver assim, como que eu resolvo, né? E de novo entra a família, né? O pai exemplificando como era a infância dele, que às vezes o pai não quer nem mais saber da brincadeira, né? E a gente tem que entender que a educação é sempre presente, pai, mãe, responsável, enfim, né? A gente tem que se envolver, né? Então, assim, essa voltar ao lápis, papel, aos brinquedos no chão, ao olho no olho, né? Porque quando a gente brinca no tablet com o filho, tá os dois olhando pro tablet, eles não estão se olhando, né? E na brincadeira no chão, não, né? A gente tá se olhando, a gente tá brincando, então eu acho que essa volta é muito saudável. Cria repertório. Cria repertório para a vida, né? Assim, emocional, cognitivo, social, né? De socialização, tem que brincar com o outro. Não tem que brincar com a tecnologia. E o outro pode não querer brincar do meu jeito. E eu vou ter que me adaptar, Negociar. né? Negociar. Entrar no acordo. Para a gente terminar, você lançou 2 livros. Orientação Profissional sobre o Enfoque da Análise do Comportamento e O Monstro do Problema, 2 pontos, ajudando as crianças a entender a psicoterapia. Consegue fazer um resumo desses 2 trabalhos, dessas 2 obras, para apresentá-la ao nosso ouvinte? Consigo. Na verdade, assim, já tem até mais, né? Eu devia ter informado aí. Mas, assim, esse do Monstro do Problema, ele é específico para a psicoterapia, para explicar para as crianças o que vai acontecer na terapia, o enquadro terapêutico. Esse orientação profissional é para adolescentes, para ensinar outros terapeutas a trabalharem com a escolha profissional com os adolescentes, né? Mas eu tenho um que eu acho que é mais interessante aí para os ouvintes, que chama-se Responda o Quê? Problemas e Dilemas, né? Então, é assim, mais de 20 probleminhas que você pode ter com as crianças e o que você responde, o que você faz, como você lida. Desde assim, ó, nascimento do bebê, morte de um cachorro, morte de algum familiar mesmo, morte por suicídio na família, hospitalização, separação de pais, é uma listinha lá de acho que uns 22 ou 23 temas. Aborda a internet? Aborda o uso da internet, o uso dos eletrônicos, né? Então, tem um capítulo sobre isso. Então, acho que esse é mais interessante. É como se fosse assim, um manualzinho de cabeceira. A hora que você precisar de um socorrinho, você corre lá, os capítulos são curtinhos, Passo assim. a passo. Passo a passo, isso. Ideias práticas. Legal. Ô, Cíntia, onde que encontra esse teu material, esses livros publicados? E também você tem um canal no Instagram, poderia passar para nosso ouvinte que ficou interessado nessa conversa, que quiser conhecer mais o seu trabalho aí, uma rede social, né? Usando adequadamente a rede social, ela nos ajuda em muitas circunstâncias, né? Por favor, passe aí seu contato para o nossos Instagram ouvintes. do Instituto Terapia Criativa, que é a clínica, né, dos atendimentos psicológicos, é o doutora Cíntia Moura. Então, doutora só D-R-A e Cíntia complicado, né? C-Y-N-T-H-I-A Moura. E no o Instagram. no Instagram. E outro Instagram também, que é da loja, é o terapia.criativa, que talvez seja um pouquinho mais fácil, né, de achar, mas daí a gente já redireciona para o outro também para ter contato comigo, que é onde tem a divulgação dos livros, dos jogos, dos materiais, né, que eu produzo, né, e é uma editora, eu produzo esses materiais, também está à disposição, alguns servem para brincar em casa com os filhos. Esse material também inclui aí outras produções para ajudar outros profissionais dessa área? Sim, Como a terapia funciona criativa é uma editora. Começou produzindo só as minhas ideias, mas hoje eu produzo ideias de outros profissionais, de outros terapeutas, desde que eu acho que a ideia é interessante e inovadora. O foco é para intervenções psicológicas, mas vários deles podem ser, e a gente faz a indicação de quais podem ser usados por pais e filhos em casa, para brincar, para estimular a interação. Legal. Cíntia, obrigado pelas informações, pelo conhecimento que você dividiu aqui conosco, com nossos ouvintes. E a casa está aberta aí para a gente avançar esse assunto, ele não se esgota, ele é complexo e nos vemos aí em outras oportunidades. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, para mim foi um prazer também. Até a próxima.
Legal. Então tá aí, Moacir, é contigo. A gente conversou com a psicóloga Cíntia Moura, que trouxe aí um pouco, né, dessa complexidade da relação aí de todos nós, né, com a tecnologia, com essas ferramentas digitais aí, as suas possibilidades, mas também os desafios aí que se colocam, principalmente para nossas crianças e jovens, nossos adolescentes. Segue contigo. É isso aí. Tem um velho ditado que diz que o preço da paz é a eterna vigilância. Então, com os filhos principalmente. Marco Zero, onde tudo começa.